Olá, companheiros! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Procultura. Ê! Hoje tá derrota o negócio Hoje é aqui. só a derrota Só a aqui. derrota que tá dois. Eu e o Daúde só, nem o Arthur, velho. E só tem os espectadores da gravação, É, que é a Lena. exatamente. A Lena Que tá de fundo aqui, explanei. explanou. Mas assim, hoje nós estamos aqui no. Aconteceu uma série de imprevistos, né? Então, e a gente não quis deixar sem a gravação, acabou que a gente não conseguiu garantir um outro dia aqui, então a gente decidiu fazer só nós dois mesmo. É o programa da solidão. Exatamente, o Protocultura. Proto. Protocultura. Onde a gente vai falar aqui, né? Hoje a gente vai aproveitar aí um tema que morreu. Morreu faz umas semaninhas. Faz umas semaninhas que morreu, mas Eu a acho gente que não depois, falou. nessa semana que o programa tá saindo agora, vai fazer umas 4 semanas. Por Alguma coisa aí. assim. Mas assim, mesmo que tenha morrido, não importa. Para nós é interessante falar sobre, né? Nós precisamos falar sobre Monark, né? A monarquia. A monarquia, né? É. Vamos falar sobre o príncipe lá de Orleans e Bragança, tá ligado? Exatamente. Não, nós não vamos falar do príncipe de Orleans e Bragança. Nós vamos falar hoje do Monark, aquele cara mesmo, ele mesmo. ANCAP do Flow ANCAP, Podcast. maconheiro do Flow Podcast, maconhista do Flow Podcast. ANCAP, né? Cheio de opiniões controversas, né? Vamos falar do Monark hoje. Fada aqui. sensata da A direita. fada sensata da direita brasileira, tá ligado? Eu não sei se dá pra dar um título desse pra ele, né? Mas assim, Não, acho que não. Só falei acho que não. Falamos só pelo Falei meme. por besteira. Não, mas tudo bem. Hoje a gente vai mostrar os méritos do Monark, né? Porque a coisa é a seguinte, né? O Monark, nesse último período, ele foi muito atacado, né? Ele foi cancelado, né? E foi cancelado por um pessoal de esquerda e com o apoio do iFood, que era patrocinador do Flow Podcast, cancelou ele, né? Assim, por um lado, é um bagulho que a gente critica, claro, né? Porque a pessoa tá lá se expressando e vem uma empresa e uns paga-pau e apoiam lá que o cara seja podado, tudo. Apesar que a estrutura dele permite que ele continue, né, avançando, né? O Flow Podcast é um marco, gostando ou não dá para não dizer que o Flow Podcast é um marco aí nessa... Os meios de comunicação. Nos meios de comunicação digitais brasileiros. Um podcast gigante, tudo com uma enorme influência, né? Então... Influência. Mas assim, não tem como negar a influência do Flow e assim, tentar silenciar esse cidadão é meio que dar uns pontinhos aí para aquelas emissoras tradicionais e meios tradicionais. O que eu particularmente sou contra, entendeu? Eu, por exemplo, entre o identitarismo babaca da Rede Globo e o direitismo furioso lá do Monark no Flow, eu fico com o direitismo furioso do Monark, sinceramente. Entre a direita nacionalista e a direita imperialista? Não diria nem direito nacionalista, entre um cara que fala efetivamente o que ele pensa, sendo ele um maluco. Maluco da internet? Um maluco da internet. E uma emissora gigantesca que contribui enormemente para a desgraça do nosso país, eu fico com o maluco lá, porque ele, mesmo sendo um maluco direitista, ele se expressa exatamente os pensamentos que ele tem, né? E é interessante ver os pensamentos que ele tem, porque uma série deles são até bem concretos. E a esquerda, né, a gente já falou isso aqui em outras oportunidades, a esquerda ela vai sempre naquela coisa, né? Maria vai com as outras, em primeiro lugar. Então começou o cancelamento, ninguém quer saber de mais nada, ninguém pondera nada, ninguém vê a situação. E assim, a esquerda não faz balanço de nada, não pondera nada. E assim, como o Monark ele cria um desagrado em determinados setores da esquerda por determinadas posições que ele A tem. esquerda fica de ranço. Fica de ranço. Ranço é muito coisa de adolescente, né? Ranço. Mas assim, o pessoal fica de mal com ele lá porque ele fala determinadas coisas, né? Ele tem aí uma posição muito forte, muito quente a favor do negócio da liberdade de expressão, né? E do problema geral nesse problema de liberdades individuais, que é uma coisa normal desse pessoal do nosso Daud, tá foda, ele tá morrendo. Com asma. Tá com as manhas. Tô asmanha. Mas assim, ele faz várias colocações no sentido das liberdades individuais e dos problemas
de debate, né? Principalmente porque ele, como outras personalidades que a gente já falou aqui na CLTV, isso aí é um recurso que ele leva tanto por uma concepção individual dele, né? Que é um problema desses liberais, eles têm essa concepção em geral, né? Se ele se propor a ser um liberal mesmo, ele teria que ter essas ideias. Que nem o Paulo Cogos criticando o Mamãe Falei. Esses comunistas! Mamãe Falei é um comunista! Ele apoia a vacina obrigatória, ele não é um liberal! Puta, pior que é assim mesmo, é muito bom. Paulo Cogos, cara. Puta O que Paulo pariu. Cogos é outra figura icônica. Ele é outra figura icônica. Tanto que ele combina Apesar- com o Monark, apesar que ele é muito louco e tá processando a gente. Apesar disso, mas ele é um... O Paulo Cogos, inclusive, ele teria que ter vergonha desse processo aí, porque ele tá usando a máquina do Estado pra atacar um grupo que tem posições divergentes da dele. Tá processando a gente por opinião, né? Assim. Mas continuando, né? No caso do Monark, né, chama atenção o problema que ele se propõe a ser um liberal, então ele coloca essas posições das liberdades individuais e chama a atenção aí que as posições dele, em grande medida, são muito corretas, algumas. Inclusive, eu tava... Enquanto a gente tava pesquisando, eu tava vendo o Twitter dele, né? Que ele tava comentando. E é exatamente, tipo... claro, que tem algumas diferenças, né? Mas Ele tipo... chega ele chega em várias conclusões que a gente chega por meios totalmente diferentes dos nossos. tipo... Que mostra que existe uma necessidade material dele de defender a posição correta com relação à liberdade de expressão. Não tinha porque aquele negócio... o dele está na reta, entendeu? Então ele precisa defender a liberdade de expressão, porque se ele for a favor da censura, ele cai, né? A casa cai pra ele também. Tinha até um ditado, né? Não importa os meios, mas o resultado é o mesmo. E tipo, várias coisas que ele fala, você vê que é exatamente igual. Quer dizer, claro, não é tudo, mas... Ele chega em conclusões similares às nossas, né? Mas assim, enquanto a gente chega nessas conclusões por problemas de princípio, né? Ele tem essas conclusões, em parte por um suposto princípio que ele teria, por causa desse negócio do liberalismo e tal. Apesar que o liberalismo hoje não tá valendo tudo tão furado no sentido da liberdade. Livre Vídeo PSDB. mercado. A gente vê o liberalismo em ação. Hoje é o Joe Biden lá dando pacote de 1 trilhão pras empresas dos Estados Unidos. Livre mercado é você poder virar Uber e depois ser demitido e virar desempregado ao quadrado. Exatamente. Esse é o livre mercado do século XXI, né? Então, assim, inclusive a gente vê, por exemplo, alguns liberais de hoje, né? A gente falou isso um pouco no episódio sobre os ANCAPs, né? Tipo aquele cara do Ideias Radicais. Ele tem uma crítica parecida à nossa com relação ao problema do neoliberalismo. Esses liberais ideológicos hoje, que eles são pessoas até meio anacrônicas, se você for olhar, eles têm uma posição anti-neoliberal por um problema de que, como eles são liberais, eles veem o problema do neoliberalismo. O neoliberalismo é um antiliberalismo, no sentido de que o neoliberalismo ele gera o capitalismo com o Estado. Então vem o Estado, ele pega o dinheiro de imposto do pessoal, ao invés de investir numa empresa estatal, não, ele vende todas as empresas estatais, suga o imposto nervoso da população e reverte tudo isso daí para sustentar as empresas falidas, entendeu? É o oposto do livre mercado. É uma manifestação muito, muito, mas muito forte do problema do imperialismo e tudo. E isso daí, claro, se o cara ele se propuser a ser um liberal de fato, ele teria que eventualmente atacar o neoliberalismo. O problema é o seguinte, os liberais, na prática, eles não vão atacar o neoliberalismo porque eles são todos funcionários do neoliberalismo. Todo mundo ali na burocracia. Não, deixa eu ficar com o emprego aqui. Entre a ideologia e o emprego, o cara em geral escolhe o emprego. A gente vê o caso do Paulo Guedes. O Paulo Guedes seria um super liberal. Mas você vai ver, né, ele tá aí no Bolsonaro, rolo pra lá, rolo pra cá. Saiu uma foto do escritório dele. O teclado dele que ele usa no computador tem, tipo, os atalhos pra fazer... Não é aposta, mas é, tipo, mexer no mercado financeiro, sabe? Apostar no mercado financeiro. Não, o cara deve ser super rato do mercado financeiro. Nossa, velho. Mas, assim, como esse pessoal vai se propor a ser liberal, né, eles... se o cara for liberal de princípio, né, ele teria que defender posições liberais em termos de costumes e economicamente falando. Né? Então, acaba que o monarca, tanto por um problema prático, né, porque finalmente o dele está na reta, ele não é um cara
consolidado do sistema, ele é um cara à parte, que Avulso da internet. avulso. Também por um problema de princípio, né? Assim, ó, em tese, os liberais teriam esses princípios, né? O fato é que acaba que nunca se aplica isso se o cara ele efetivamente exercer o papel de liberal na sociedade, né? A gente vê, por exemplo, casos como o caso do Mises, que integrou um governo fascista, entre outras coisas, né? Esse pessoal, eles defendem uma posição anacrônica que leva eles a terem essas posições. Então hoje a gente vai falar um pouquinho desses posicionamentos do monarca, né? Porque assim, a esquerda ela não se dá conta, mas ela teria que defender ele diante de determinadas coisas que acontecem, né? Um detalhe só que eu gostaria de colocar é o seguinte: apesar de eu não ser a favor do iFood tesourar o monarca, eu acho no mínimo irônico. Por quê? Finalmente, porque ele defende o livre mercado, não sei o quê, o poder das empresas, veio a empresa e botou no cu dele, entendeu? Aqui, ó, o livre mercado aqui no seu cu. Entendeu? Assim, esse é o livre mercado em ação. A empresa chegou lá e falou: olha, eu não gosto de você, pau no seu cu, entendeu? Apesar de eu não ser a favor, eu não sou a favor, eu não acho que deveria. Porque isso aí é a indústria arbitrando, né? Os direitos de expressão das pessoas. Apesar que não dá pra forçar o iFood a continuar patrocinando ele, nem nada do tipo. Mas, assim, no mínimo arbitrário é o pessoal apoiar. Mas você acha que o iFood liga pra qualquer bosta que ele tá falando na internet? O negócio é... Se o pessoal vai vir reclamar do iFood. Ah, iFood apoia o nazista que saudou o Hitler, que não sei o que lá. Então, o iFood não liga pra nada. O iFood pega lá, escraviza o pessoal lá, os motoboy, não ganha um tostão furado. Os empreendedores, né? Os empreendedores do iFood. Mas assim, a gente tem que colocar bem claramente isso. A gente, apesar de ser um mínimo irônico o que aconteceu com ele, a gente não é a favor, nem de longe. Né? E diferente do que a esquerda levantou aí, que assim, é um negócio totalmente equivocado, achar assim que, porque ele é um cara de direita, a gente tem que ser a favor que o mundo caia em cima dele. Claro que não. Até porque eu vejo isso aqui acontecendo. É que no caso dele ele dá muita margem, porque finalmente ele é patrocinado pelo iFood. Então ele meio que ficou com o rabo preso ao iFood nessa daí, né? O cara, ao ser patrocinado por uma empresa, a empresa pode a qualquer momento tirar o patrocínio dele e fuder com ele se ele não fizer o que a empresa quer, mesmo que a empresa fale que ele tem total autonomia e o caralho é quatro. Eu lembro, eu não sei se foi o próprio Monark, mas eu cheguei a ver algum caso assim, tipo, alguém tava falando, eu não sei se era o Monark, o Elon Musk, era algum cara, tipo, dono de uma empresa. Aí ele tava lá falando merda de alguma coisa, e a pessoa falou assim, eu vou te cancelar, você vai perder seu emprego. Aí fala, tá, mas eu sou o dono do negócio, eu não vou perder o emprego. Não tem como você tirar o meu emprego, mas fácil eu tirar o seu. Tá? Não, isso daí é fato também. Cancelar empresários é difícil, empresas e assim por diante. Cancelar o Elon Musk. Então, você vê que, por exemplo, o cancelamento ele só abrange essas pessoas que não estão no controle das coisas. Porque ninguém vai lá e quer cancelar, por exemplo, o próprio Elon Musk porque ele admitiu que deu golpe na Bolívia. Porque ele admitiu. Ninguém ligou pra isso. Ninguém Agora, foi por lá. Exemplo, ninguém cancelou ele porque também ninguém consegue. Mas assim, você vê que ninguém teve nem a iniciativa. Parece esse negócio do cancelamento, parece o pessoal querendo ter uma sensação de poder, sabe? Tipo, a pessoa é tão fodida que ela fala assim, bom, eu preciso foder alguém aqui. Exatamente. Eu vou foder esse... Que nem aquele operário mexicano lá. Eu acho que ele tinha falado alguma merda assim, e ele perdeu o emprego que ele tava trabalhando, perdeu todas as chances de conseguir um emprego em 20 anos. Você fala nos Estados Unidos, foi isso? Nos Estados Unidos. Não é que ele falou, ele fez um gesto com a mão pra fora do carro. Ok, né, pra fora do carro. Aí falaram que era um gesto racista, um bagulho assim. Nossa, velho. Aí acabaram com a vida do cara. Você vê que isso aí só acaba com a vida de cara X. O Monark, como ele não é um cara X por excelência, ele se fudeu, mas ele sobreviveu, né? Até deu a volta por cima. Mas você vê que esse negócio do cancelamento, ele vai forte mesmo em quem não tem efeito, né? Porque você vai cancelar um Zé aí, tipo esse mano aí, um cara X lá que fez um gesto que nem tinha nada a ver, acabaram com a vida do cara. Enquanto você tem lá o Elon Musk, que admite que deu golpe na Bolívia, você tem todo empresário... ninguém cancela o Biden, ele tá lá acabando com o Oriente Médio, e aí, ai, que lindo, Biden, ninguém cancela o Joe Biden por fazer essas coisas, mas todo mundo vai lá e cancela pessoas X, inclusive eu vejo que é uma coisa assim, a tendência do cancelamento é pegar gente que não deve ser cancelado, porque no caso do Monark, ele não deve ser cancelado, até porque, por mais que o pessoal não goste... Ele tem o direito de falar o que ele quiser.
Não só isso, mas assim, ele teria que ser defendido, no mínimo, porque ele, ele constitui, neste momento, uma reação aos meios de comunicação tradicional, tal. Esse programa dele é um programa que, assim, em uma certa medida, ele é bem aberto, ele chama muita gente lá, né? É bem interessante isso. É um programa que você vê, por exemplo, ele falou que chamaria qualquer pessoa, tudo. Inclusive vai um pessoal de esquerda, vai mais de direita pela afinidade geral dos apresentadores, mas no geral ele promove um debate, assim, e é um negócio interessante que tem muito público. Inclusive foi o Edinaldo Pereira, né? Foi o Edinaldo Pereira, né? Ídolo. Maior entrevista desse programa do Flow foi o Edinaldo Pereira. Não, por enquanto. Exatamente. Mas assim, você vê que o pessoal foi atacar o cara e ele é um cara que tá promovendo uma alternativa de imprensa, uma coisa na internet, assim, um conteúdo alternativo. E o pessoal vai lá e massacrou ele, entendeu? É um negócio que não faz sentido você colocar dessa maneira. O cara ele teria que ser defendido no mínimo porque ele está se mostrando como uma alternativa, aí tá gerando um movimento, toda essa coisa dos podcasts, por exemplo, tudo bem, não tem a mesma abrangência que uma Rede Globo, claro, não tem todo aquele dinheiro, tudo, apesar de eles terem essa aspiração, né? Uhum. Eles não chegaram nisso aí, ainda nem sei se vão chegar, porque é muito difícil, mas assim, o fato é que é um fenômeno da internet, que tem a sua importância material, é uma coisa interessante, tudo abrangente, e ele teria que ser defendido por causa disso. Não dá pra você simplesmente jogar o cara na fogueira por essa daí. Então, assim, a esquerda ela não tem esse cálculo, ela simplesmente foi lá e jogou o cara na fogueira e tá fazendo aí o trabalho da Rede Globo, da Rede Record, da Jovem Pan e de outras grandes emissoras aí e do conteúdo estabelecido, né? Então você tá meio que destruindo o independente, né, para favorecer o estabelecido, que é uma coisa totalmente absurda. Até porque essa colocação dele, né, que é o que originou o cancelamento dele, a colocação dele é basicamente que você pode fazer qualquer colocação. Independente se ela for racista. Independente das implicações dela, porque é seu direito fazer uma colocação, expressar a sua opinião. Que a gente é totalmente a favor. Nesse sentido, a colocação dele é assim, eu não diria que é irretocável, porque, sei lá, né? Mas assim, é muito acertada, né? Ele colocou, eu acho que as pessoas teriam que ter o direito de se expressar, mesmo sendo racista, machista, misógino, homofóbico, seja lá o que for, porque é uma expressão, porque senão você escolhe que as pessoas podem ou não falar. E o problema é o seguinte, quem que é essa pessoa que vai escolher? Deus? Não, é o Juliano Medeiros, tá ligado? É o iFood. É o Boulos. É o Boulos, é o iFood, tá Jones ligado? Manuel. O Jones Manuel. Vai chegar lá um pessoalzinho metido a besta lá, que geralmente é um pessoal dessa esquerda paga pau aí, né? E vai lá e vai escolher o que você pode e não pode falar. E eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu não tenho a menor afinidade. Eu não acho que esse pessoal tem credibilidade pra escolher o que eu posso ou não posso dizer. Vão a merda vocês. Eu falo o que eu quero, entendeu? Essas coisas de, condenar por opinião, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Não, o cara ele tem que se sentir como se ele estivesse fugindo da Inquisição, né? Uhum. Ele tem que viver sobre um constante medo de pisar numa mina ali e explodir o trabalho dele na cara dele. Eu vejo isso hoje, né? Na própria internet eu vejo que o pessoal faz isso. Por exemplo, um cara que eu vejo que aconteceu isso com ele, e eu inclusive perdi muita afinidade com o conteúdo dele, é o próprio Cauê Moura. Uhum. Eu sou muito fã do Cauê, eu era muito fã do Cauê Moura, nos primórdios dele lá na internet, naquela época ele gravava vídeo em preto e branco, todo gordo, com a barbona. Voltadix. Revoltado lá, né, falando, dando machadada nas coisas, quebrando tudo, gritando com vídeo em preto e branco. Mas assim, na época, eu já tinha as opiniões do partido, tudo, mas eu, apesar de não concordar 100% com ele, eu gostava porque ele era um cara autêntico. O Cauê Moura era um cara autêntico, eu gostava muito do conteúdo dele por causa disso. Porque ele era um cara bem autêntico, que expressava ideias dele, e ele não tinha muito problema com esse problema do choque, né? Ele falava e enchia a boca pra falar, ele fazia, inclusive, ele fala que ele se arrependeu, que ele não acha que deveria ter feito, que ele fez e tal. Isso daí me fez indispor muito com ele, porque ele passou de ser um cara autêntico e confuso, né? Porque ele era confuso, ele tinha, assim, uma amálgama, digamos assim, de posicionamento político dele era uma coisa meio anarquista, meio direitista, meio esquerdista, assim, uma amálgama, assim, a posição dele, né? Mas o fato objetivo é que ele tinha posições bem autênticas, chamava atenção, mesmo que fosse uma coisa assim, eu vi que ele às vezes
foi meio Maria vai com as outras. Ele falava que dava na telha. Ele falava que dava na telha dele. Eu lembro que, por exemplo, no negócio de 2013, ele foi na onda direitista em junho de 2013, se eu não me engano. Do Gigante Acordou e o caralho. Mas assim, isso aí era uma onda da época, ele foi na onda, tanto que é uma coisa que me dispôs na época um pouco com ele. Mas no geral, se você visse as opiniões dele e tudo, você olhar e falar, bem, ele é cabeça de pau? Ele é, mas ele não é falso, entendeu? É uma diferença sutil, por exemplo, que você teria entre o Trump e o Biden, entendeu? Uhum. Os dois são dois filhos da puta. Só que o Trump é um filho da puta minimamente honesto consigo mesmo, entendeu? Doidão. Ele é doidão, ele fala bosta, ele fala que você tem que injetar detergente na veia pra matar o coronavírus, que os mexicanos são estupradores, porque ele acha isso. O Joe Biden não, é aquele cara plástico, ele chega lá pra você falar, ai, como eu gosto dos árabes, como eu gosto das minorias, ele vai no Oriente Médio, destrói o Líbano, destrói a Síria, mata todo mundo, explora todo mundo, explora o trabalhador, faz demagogia com o gay, ele mata todo mundo, é uma desgraça. Eu acho, assim, não só eu, todo mundo se indispõe com gente plástica, assim, gente falsa. Então, assim, não significa que eu gosto do Trump, mas se você coloca no cômputo, você pelo menos olha pro Trump, por exemplo, isso é a mesma coisa que você pode fazer esse paralelo com o Bolsonaro e o Dória, por exemplo, né? Você olha pros dois caras, você consegue até entender porque, por exemplo, você tem uma guinada de trabalhadores aí, de gente do povo que acaba recaindo nisso daí. Porque numa falta de algum local político, né, uma posição política, alguma liderança ali, o cara vai olhar e ele não tem esse problema de ideologia assim, tipo, não, o cara ele não gosta dos gays, então não posso, ele não é, ele não é liberal, ele não é liberal. Não, ele olha pro cara lá e fala, bem, esse aqui é um falso filho da puta, olha pro Dória lá, a calça. Pode ser a merda que ele estiver falando, mas vai ser, tipo, ele tá falando a verdade. Pelo menos ele não tá escondendo nada. Ele é doido assim, mas eu amo ele porque ele fala a verdade. Exatamente. O pessoal tem essa impressão, entendeu? E pode ser falsa, quanto pode ser verdadeira, entendeu? Mas nesse caso, por exemplo, quando... Isso é engraçado até, né? O Steve Bannon, né? Ele fala, inclusive, que o Trump, uma das coisas... O Steve Bannon é um cara ligado à campanha do Trump, ligado à eleição do Trump e tudo. Ele fala que uma das coisas que dava ibope pro Trump, muito... Era o problema que eram as merdas que ele falava. E muita gente tinha essa mesma avaliação do Bolsonaro aqui no Brasil. Que o Bolsonaro, quando ele falava absurdos lá, que o quilombola mais leve pesava 7 arrobas, aquelas coisas absurdas que ele falava, ele também fala com aquele sotaque de caipira carioca esquisito dele misturado lá. Então. Ele fala daquele jeito lá e fala aqueles absurdos. Essas coisas rendiam a ele um apoio, por mais incrível que isso pareça, porque, assim, muitas vezes o pessoal não tá muito preocupado com o conteúdo da fala dele, né? Mas aquele conteúdo objetivo, tipo, que ele tá falando que o quilombola mais leve do negócio pesava 7 arrobas, que é um absurdo. Apesar que a fórmula... Apesar, se ele estiver falando que vai matar todos os gays... ele vai matar todos os gays, não sei o quê. Porque você olhando de fora, parece que ele realmente achava isso. E é uma coisa que tem muito mais apelo do que chegar o Dória lá, vestido de gari, entendeu? E ir lá varrer a rua, um negócio que ele claramente não faz. Ou ele ir lá comer um pastel de feira e ficar fazendo cara feia pra na hora de tomar um pingado, entendeu? Que é um negócio super antipático. A extrema-direita faz muito uso disso e, em geral, faz uso quando a situação política é muito cínica, né? Porque você vê a esquerda hoje, a esquerda é cinismo puro. Você olha o Boulos lá, o pessoal do PSOL, a gente tá fazendo a denúncia lá do negócio do Irê, do NED. E você olha aquilo lá, é aquela discurseira, toda manifestação é aquela discurseira, não, porque não sei o quê, faz a maior demagogia com os pobres, os sem teto. Mas quando você vai olhar o cara, de fato, ele tá recebendo dinheiro de uma organização fundada pela CIA para dar golpe de Estado no Brasil. Isso daí, meu, é um cinismo tremendo, entendeu? E isso indispõe o pessoal. E essas situações muito cínicas, como é o caso de hoje em dia, que a situação política e social é totalmente cínica, uma pressão extrema. Esse negócio do cancelamento, do identitarismo, isso aí é um negócio que, assim, dificulta muito a vida do pessoal. Esse cinismo todo, ele se acumula de uma tal maneira que se aparecer um cara falando muita bosta, mas ele não tiver esse cinismo, o pessoal vai atrás, porque o pessoal tá cansado. Porque esse cinismo, finalmente, é uma coisa que vem da burguesia, é uma opressão que vem da burguesia, a esquerda passou a replicar isso daí, e aí aparece um pessoal que também é enviado da burguesia, curiosamente, só que eles... usam isso daí, usam esse problema do cinismo aí, contra a esquerda, a favor da burguesia, que é a verdadeira criadora desse cinismo. Inclusive, eu lembrei agora que a gente tava falando disso do jeito que a direita fala, né?
Eu não lembro agora qual que era a série, mas era tipo alguma coisa, tipo, sei lá, How I Met Your Mother, sabe? Tipo, alguma série assim de comédia e tal, que o personagem ele vai dar um curso, alguma coisa assim, uma aula, ou alguma coisa assim, e ele pega, sei lá, a biografia do Mussolini. Uhum. Aí ele fala, ah não, eu lembrei agora, é o The Office, que ele fala, é, que ele mostra lá pro outro como que tem que ser o discurso e tal, pra inspirar o pessoal que trabalha no escritório. Aí vai lá o doidão lá e. Não, a gente tem que. Aí ele bate assim na mesa, ergue os punhos, faz um discurso motivador, assim. E não importa a merda que ele tá falando. Mas o pessoal fala, não, esse cara tá certo mesmo. Ele tá falando qualquer porra aí, mas tá certo. É, não, Tem exatamente. convicção. É, assim, Ele tá falando a verdade. essa digressão sobre o ser plastificado, ela volta no Monark lá, né? É. Que é o problema, assim, o cara é direitista, ele efetivamente tá falando um negócio que ele acredita, e assim, ele não faz um programa essencialmente direitista. Em grande medida, o Flow, ele entrevistou o Edinaldo Pereira. O que ele vai fazer, tá ligado? Tipo, ele tá entrevistando o Edinaldo Pereira. Ele tem um Entrevistou uma, público. mas falei. Não, assim, mas falando assim, as entrevistas X que ele pega, né? Tipo, isso daí é um entretenimento. Ele pegou Kid Bengala. Kid Bengala, ele pegou um nicho ali da internet, né? E é interessante que ele dá espaço pra muita gente, chamou gente de esquerda já pro podcast, por mais que seja menos, tudo. E aí, o que acontece é que nessa toada aí, o pessoal vai lá e cancela ele, né? Que é um. E não tem sentido, simplesmente, você fazer isso daí com um cara que tá dando essa contribuição. Porque, gostando ou não, isso daí é uma contribuição que o cidadão tá fazendo, né? Tanto que antes disso não tinha, era um entretenimento. Eu lembro que antes desse negócio dos podcasts, o conteúdo no geral no YouTube tava muito saturado. Isso aí, inclusive, é uma coisa que valia até um episódio a gente fazer uma análise sobre isso, né? Mas assim, eu vejo que esse negócio dos podcasts, primeiro, ele deu uma ressuscitada em algumas figuras aí. O pessoal viu, opa, tem uma oportunidade aqui, e inclusive surgiu muitos podcasts disso. Tem muito podcast bom, assim, você olha, tem muito entrevistado interessante, né? Você criou, assim, um conteúdo mais profissional, mais televisivo, de boa qualidade, né? Que aparece na internet, tem mais interação com o público, né? E é uma coisa mais solta, entendeu? Mais autêntica, né? Esse caso do Monark, a gente separou uns tweets dele aqui pra fundar a nossa colocação, né? Que é em defesa do Monark, né? Em defesa do direito do Monark de falar bosta ou falar coisas que não são bosta também. Falar qualquer coisa. Falar qualquer coisa. Então, assim, né? O Monark, ele tem alguns tweets que a gente separou aqui, eu vou ler alguns pra vocês e a gente vai dissertar aqui um pouquinho sobre eles, né? Era pra gente estar fazendo isso há 30 minutos atrás, mas a gente fez a gente meio que fez a introdução. A gente fez a conclusão na introdução e agora a gente vai, foda-se. Agora a gente vai começar, provavelmente. Exatamente, a gente vai começar agora. Ó, o primeiro aqui. Ele fez uma enquete perguntando se o Twitter tinha que banir o perfil dele por causa de toda essa treta, né? Do negócio dele achar que a pessoa pode falar o que ela quiser e tudo. E aí a enquete que ganhou foi o sim, né? E inclusive isso aconteceu numa live que tava agora no 247, né? Que o pessoal tava criticando o Rui, o PCO. E aí o Atushi foi lá e falou assim: vou tirar o meu da reta, vou fazer uma enquete aqui pro pessoal do chat, né? Aí ele foi lá, mandou a enquete. Vocês querem excluir o Rui do 247? E ganhamos, para não sair do 247, por uma vitória cachapante. Inclusive o Kiko Nogueira fica aí, vai se fuder. Desgraçado nesse negócio aí, né? Porque é uma mentira da porra. Mas bem, eu não vou entrar nesse mérito aí, eu só vou falar que isso aí gerou maior revolta, né? Até porque o público 247, como a gente viu, gostava muito e com certeza o público do DCM ficou muito revoltado. Ficou pistola, né? Esse é um exemplo. Muito desrespeitoso. Kiko Nogueira quer cancelar o PCO. O problema é que esse é o partido incancelável. É incancelável. Não importa. O número de pessoas que já tentou cancelar o PCO até hoje e nunca conseguiu. A gente nunca vai conseguir falando também. O que a gente quiser. Porque a gente não tem esses problemas. A gente não é patrocinado pelo iFood. A gente é patrocinado por aqui, que tá aqui de Alegre. Por nós mesmos, entendeu? Tá aqui de Alegre, sem receber nada. A gente só falar. Aqui, faz os bagulhos. Não tem como o cara chegar e podar nós, entendeu? Porque, vamos supor,
O Kiko Nogueira foi lá e tirou a gente. Aí se o Atush tirar, que não vai acontecer por enquanto, sei lá, se o Atush tirar, a gente ainda tem a sua TV, a gente ainda tem jornal, a gente tem o nosso jornal na Até internet. o YouTube Tesourar, a cancelar a gente gente. sobe, a gente Aí a gente faz vai o pro nosso VK, próprio YouTube, faz pro Aí a VK. gente vai arrumar um time de programador pra programar o nosso próprio YouTube, o YouTube da COTV. Não, esse aqui é assim, a gente é carniça, não sai nunca, não consegue, não vai tirar A gente da vai rede. achar um jeito de propagar a nossa... Não, falar o que a gente quiser. não tem essa, entendeu? Não tem essa de cancelar o PCO. Mas assim... Pode tentar, mas é impossível. Exatamente. Mas assim, esse negócio do Monark, ele fez a enquete, né? E o pessoal veio, com certeza veio alguns esquerdistas e falou, ele tá fazendo a enquete pra ver se... Pra falar que ele deveria ser banido, vamos votar sim, tal, porque com certeza não é o público dele propriamente que tá fazendo isso, né? Não, porque se você for ver, o pessoal que votou não é tipo 40%, que com certeza o público dele não apoia ele tudo. O pessoal formou a inquisição ali. Falou, vai lá no perfil do Monark que tá tendo enquete e tal, pra cancelar o perfil dele, não sei o quê. Uhum. Aí ele foi, né? Ele faz toda uma colocação sobre a liberdade de expressão, né? Ele fala que esse negócio do Twitter banir o perfil dele mostra que o pessoal não sabe o que é liberdade de expressão e não sabe mesmo. Isso eu tenho que dizer. Esse pessoal não sabe o que é liberdade de expressão. Porque eu vejo que é sempre aquele papo babaca de escolinha. Ah, não, o seu direito termina onde começa o direito do outro. Tipo, qual que é o limite do humor? O limite do humor, o limite da liberdade de expressão. Não tem limite. Se é liberdade, é liberdade, filho. Doa quem doer, entendeu? Ele fala aqui, por exemplo, um tweet que ele fez que, assim, chama muito a nossa atenção, porque é interessante que ele faz uma colocação, inclusive, sobre o problema das empresas e tal. Ele coloca aqui, ó, né? Eu tô apontando um problema social de suma importância que é uma discussão no mundo todo, mas vocês preferem ignorar que cada vez mais grandes corporações e governos estão controlando o discurso público e invadindo a nossa privacidade. Fazer o quê? Azar o nosso. Essa colocação é perfeita. Ele está combatendo a influência da burguesia sobre o discurso público. É interessante, inclusive, porque ele paga pau da burguesia, mas ele faz essa denúncia porque finalmente a realidade se impôs para ele. Ele não é a favor de que um empresário vá lá e escolha o que você pode ou não pode dizer, por mais que ele goste dos empresários. Ele falou, inclusive, no outro tweet, bom dia só pra quem tem coragem de falar o que pensa. Exatamente, eu vi isso aí também. Né? Aí ele fala, querem criminalizar o pensamento. Muito perigoso isso. O autoritarismo começa assim. Também tem essa colocação de que querem criminalizar o pensamento é outra coisa também, né? Um negócio, né, pra fazer um clichê muito 1984. Eu pensei exatamente isso. Nossa, eu vou falar isso. Clichêzão bruto, mas é verdade fazer o quê, né? Esse problema de criminalizar o pensamento, né? Primeiro que é uma coisa que a esquerda tá fazendo muito, né? Você vê que, assim, o pessoal não fala, né? Eles só reclamam de você quando você efetivamente expressa o pensamento. Mas isso é o que o pessoal falava, tipo, sei lá, eu lembro do pessoal da minha família falando, nossa, na ditadura você tinha medo de pensar no negócio que você... exatamente. O pessoal quer botar a ditadura militar na internet, no Twitter. Então, sair a milícia das armas do K-pop e censurar todo mundo. O DOPS. O DOPS do K-pop. Aí tem aqui, ele fala, né? Outra também que é boa, né? Ele fala, é a ação que faz o crime, não a opinião. Porque eu vejo também, a esquerda tem outro problema, né? Que é eles criaram aí um negócio que eles falam que a verbalização da opinião é uma ação, logo seria um crime. Palavras machucam mais. Palavras machucam. É mais que ação. Por exemplo, é igual o negócio do Barba Gato. Você vai lá queimar a estátua? Tudo bem. Mas a estátua não foi lá e matou 20 mil pessoas na favela num ano, sabe? Exatamente. Não, é engraçado, até porque é o oposto daquele ditadinho. Não sei se quem já assistiu Padrinhos Mágicos, eu acho que era nesse desenho que tinha esse ditado, que ele falava assim, né? Paus e pedras quebram meus ossos, mas as palavras não me atingem. A esquerda é o contrário, né? As palavras me atingem, mas os paus e pedras eu não ligo. A pessoa tem um escudo, assim, contra coisas materiais e só as coisas, sei lá, psicológicas e tudo. O pessoal precisa ter claro o seguinte, não tem como você falar que expressar uma opinião é uma ação.
porque senão a opinião não tem valor. Porque se você, assim, não, você pode ter uma opinião só pra você. É. Então Guarda, foda-se. eu lembro disso. Então você não pode ter Você opinião. tá, sei lá, uma briga com a família. Eu lembro disso, inclusive, briga com a minha irmã. Aí você falava assim, tudo bem, você tá brigando com a minha mãe, falava. Tudo bem, você não concorda com a sua irmã, então guarda pra você, não fala. Pra evitar discussão, sabe? Não, mas assim, o problema é que se você pode ter uma opinião, mas você só pode guardar ela pra você não pode ter Então não é opinião. opinião. Ter uma opinião é o ato de expressar ela. Senão você. É que nem. Senão é assim. Vai chegar o Dória lá e falar que ele é defensor dos gays. Defensor da calça apertada. Defensor. Defensor dos gays. Só que aí ele vai chegar lá, vamos supor, ele destrói aí um projeto social em apoio aos LGBTs aí. Mas assim. Bolsoleite. Com o Bolsoleite lá, mas você vai olhar o negócio. Como ele falou que ele é a favor dos gays, o que ele opinou é o fato. O que ele fez não importa. O que importa é o que ele fala. Que é um absurdo, é o contrário. Né? Porque senão o mundo vai virar do avesso aqui. Vai bastar aí que o Bolsonaro comece a falar que ele gosta dos negros, dos quilombolas, dos gays, mas se ele continuar tendo as mesmas ações que ele tem, ele se consertou. Porque essa é a lógica que o pessoal tá apresentando, entendeu? Não, tudo bem, ele deu um tiro aqui numa fileira de gays aqui, mas... Mas ele falou que ele gosta. Mas ele falou que ele gosta, ele tem até amigos que são gays e tudo. Então tá ótimo, né? É um bagulho, é um absurdo. Primeiro é um negócio de cara meio doente da cabeça, colocar a coisa desse jeito. Né? E assim, é uma falsificação total da realidade e é um negócio que não dá pra fazer também, no sentido prático. Porque não dá pra você censurar todo mundo, né? Você vê que assim, tá difícil pra esse pessoal até censurar o Monark. Porque o Monark, assim, você gostando ou não, ele tem uma característica que é assim, ele mais do que o normal tem uma certa independência. Você vê esse programa dele, perdeu o patrocínio do iFood. Muito bem, mas no que perdeu o patrocínio do iFood, mas continua lá. É que, assim, ele sofre muito mais perdendo um espaço, um patrocínio, né, do que a gente sofre, por exemplo, saindo do DCM. Né? Né? Para ele, isso daí significa muito mais. Mas mesmo assim, como ele tem essa premissa da liberdade de expressão, ele tem, digamos assim, que ele faz uma leve militada em torno do problema. Lacrada. Então ele dá uma leve militada em torno do problema, ele ainda resiste sobre isso daí, né? Então acaba que o cara, ele consegue se segurar mesmo sendo cancelado. Ele já é um cara mais difícil de cancelar. Uhum. Ele já falou isso num programa, inclusive. Ele falou que o cancelamento, ele só funciona na medida... Ele para de funcionar na medida que a pessoa para de ligar pra ele. Uhum. Isso é em partes correto, mas é em partes falso. Por exemplo, você vê o PCO. E a gente tá sendo cancelado a todo momento. Caguei. A gente continua fazendo ato na rua. Mas mesmo o caso dele, por exemplo, né? Ele falou, se você não liga pro cancelamento, ele não tem efeito. De fato, ele não liga, porque ele não regride das opiniões dele, e nisso ele cria um movimento de opinião em torno das opiniões dele. Aquele negócio do pessoal ficar com medo do cancelamento e se censurar. Por exemplo, caçar tweet de 20 mil do começo da internet. É o negócio que eu falei do Cauê Moura, né? Exatamente. Ele virou um cara do PSOL. Antes ele era um cara muito louco lá, que falava uns negócios, ele virou um cara do PSOL. Não, mas tinha isso, que o pessoal procurava os tweets antigos, aí os caras foram caçando tweet por tweet. Sim. Apagar todos os tweets e não sei o quê. E você vê um outro negócio, né? Que esse negócio, por mais doido, liberal, direitista, maluco que o cara seja, ele vai falar qualquer merda na internet, a população efetivamente não liga muito pro que o cara fala, mas ela vê essa doideira que a esquerda pequena burguesa faz de cancelar o cara, matar ele na internet e enfim, explodir ele no mundo fictício. O pessoal repudia isso, né? Também ninguém apoia os negócios do cancelamento. Isso daí também é uma coisa, né? É um pessoalzinho que faz e ninguém gosta. Outra coisa que ele fala aqui que tá muito certo também, né? Ele fala, opiniões não matam. Vai ver no necrotério se alguém teve uma crise aguda de opinião e morreu. Isso é verdade, cara. É verdade mesmo. Que eu vejo o pessoal falando assim, não, opiniões matam, porque se você professa homofobia, você estimula aí que o pessoal mate os homossexuais. Ele falou no outro tweet, né? Não, eu acho que o racismo, a homofobia tem que ser discutido sim. Tem que falar desses caras do Goebbels, do Hitler. Porque o negócio não vai parar de existir.
Também tem essa. Não basta você parar de falar do negócio, porque... O assunto não vai parar, não vai morrer ali porque você parou de falar, não vai parar de existir o problema. Você tem que falar do negócio, você tem que tratar do problema. Porque senão também tudo se resolvia na lei, né? Você baixa uma lei e acaba o problema. Vamos mandar pra Se o Bolsonaro amanhã baixar uma lei falando não pode ninguém passar fome, aí acaba a fome. Não é assim, entendeu? A coisa, ela precisa acontecer materialmente, entendeu? Não pode mais ser homofóbico. Aí acaba tudo, ele Acaba a some. homofobia. Ele assina o papel, ele some, assim. Taxa de homofobia cai pra caralho. Cai pra zero, assim, aquele meme, né? Não, é ridículo isso, assim, o pessoal... vai, né, e fala essas coisas. Não é assim. Entendeu? A pessoa tem o direito de expressar uma opinião. Aí já o efeito que isso daí vai ter, primeiro que não tem nada a ver com a pessoa também, em primeiro lugar, né? Porque senão é foda também, né? Vamos supor que eu falo que amanhã vai fazer sol pro Daúde, aí ele vai, ele sai sem casaco, chove, ele pega uma gripe, é coronavírus, ele morre. Eu matei o Daúde? Não! Isso é fake news. Você me matou de fake news. Ou seja, você me matou de opinião. Fake news também mata. Exatamente. Eu não matei o Daúde, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu falei que ia fazer sol. Entendeu? Mesma coisa. O pessoal fala, por exemplo, esse negócio da vacina. Que, não, você não pode falar que a vacina não funciona. Quer dizer, você não pode questionar alguma coisa, né? Uhum. E olha que assim, a coisa começou nisso. Você não pode falar que a vacina não funciona, né? Que é o limite, que é o cara que fala, não, a vacina não funciona, dá autismo. Aí a coisa foi transbordando ao ponto que o Kiko Nogueira usou isso como argumento pra tirar o Rui lá do DCM. Porque ele falou que o Rui era negacionista. O problema é o seguinte, em momento nenhum ele falou que a vacina não funcionava. A gente só questionou esse esquemão todo, obrigatoriedade da vacina. Porque a vacina surgiu do nada, assim. É um negócio super esquisito, você não sabe se ela vai efetivamente transformar num jacaré, se ela vai te dar pneumonia infinita, AIDS. Não, ninguém sabe de nada. Tanto que todo mundo falou que deu problema, os testes foram super apressados e tal. Por exemplo, eu tenho essas mesmas colocações. Isso não me impediu de tomar a vacina também. Tem esse pequeno detalhe. Eu tomei a vacina, mas assim, eu de fato tenho uma certa desconfiança com isso daí, porque não tem muita opção, né, nessa altura do campeonato. Por exemplo, eu lembro, inclusive, quando eu fui tomar a vacina, tinha aquele tipo grupo do Telegram que a pessoa recomenda onde que tem tal vacina. Né? Sim. Sommelier de vacina. Ficaram com esse negócio de sommelier de vacina, mas o fato é que isso dá uma manifestação de que o pessoal não confia no problema. Exatamente. Não dá pra você chegar e falar, não, você vai ser obrigado a confiar. Não é assim. Tem que tomar a Coronavac, que tudo bem que ela não tem nada de efetividade contra o tem coronavírus. Tem determinadas faixas etárias que o negócio tem 10% de eficiência, um bagulho assim. Tudo bem que ela é uma merda contra o coronavírus, mas você tem que tomar porque ela é do SUS, ela é de graça e ela é do Dória, e o Dória é lindo e não sei o que. Dória... Não. Tal. Aí, não, mas eu ia falar um negócio. Que desse grupo do Telegram, aí veio uma mulher, perguntou pra mim, você falou que você tomou tal vacina em tal lugar. Eu queria saber se tem problema. Ela tomou a primeira dose da AstraZeneca e ela perguntou. E ela teve um monte de efeito colateral, hemorragia interna e os caralho. E o negócio sinistro. E aí o médico dela falou que ela não poderia tomar a AstraZeneca de novo, senão ela morreria. E ela perguntou pra mim se tudo bem se ela tomasse Pfizer. Mas você vai saber. Aí eu pensei, meu Deus, eu tô com o destino dessa mulher na minha mão. Aí as palavras mataram. Da onde falou pra ela tomar AstraZeneca, eu matei a mulher porque eu falei o que eu achava. A minha resposta é só, moça, eu não sou médico. Eu falei, moça, toma Coronavac que é mais levinha. Não, mas é um absurdo isso, o pessoal falar que... não, porque você desconfia da vacina, você tá matando gente. Não tô matando ninguém. Eu não sou obrigado a nada também. E esse negócio, a pessoa não quer tomar a vacina porque ela não confia, não é porque ela quer matar todo mundo, né? Ela simplesmente não confia. E o cara que não confia também não acha que vacina dá autismo, nada. Ele muito provavelmente tomou vacina da gripe no ano por exemplo, passado, tomou a vacina do sarampo. Deve ter um monte de gente que não tomou a vacina do sarampo até hoje, vacina do tétano. E aí? O pessoal tá espalhando tétano pelo mundo, sabe? Tipo, não é a intenção do cara fazer nada também, né? O pessoal é que é essa coisa, se a burguesia colocar o problema, vai todo mundo atrás. E fica nessa saia justa aí, onde o pessoal fica aquela coisa maluca. Não sei o que, tal, a vacina não pode questionar, tal.
que é impressionante, né? Um cara levantar, por exemplo, a gente levantar que o cidadão lá tem conexões muito claras com o NED, com organismos ligados à CIA, mostrar conexões concretas com o problema do golpe de Estado, isso é fake news, é negacionismo e tal. Mas você chegar lá e você questionar a honestidade de um dos setores mais venenosos do imperialismo, que é o setor farmacêutico, que mata muita gente, que é um setor assim, é um setor que oculta curas para doenças, é um bagulho super ineficiente. Até hoje, como assim até hoje não tem cura pro câncer, pra AIDS? Tipo, não, isso os daí... negócios de quimioterapia lucrando dezenas de milhares de reais. É um absurdo isso daí. Você não pode apontar determinadas coisas que são de conhecimento público porque não agrada determinados setores, mas você ir lá, você não pode questionar aí a honestidade dos setores maravilhosos do imperialismo, você não pode questionar, né, a honestidade de pessoas que estão conectadas aí com o negócio, você tem que aceitar tudo quieto, né? E é assim que os caras querem fazer. Esse caso do Monark, ele fica muito emblemático nesse sentido. Ele fez várias colocações, algumas a gente não concorda, simplesmente. Ele fez umas colocações, por exemplo, desse negócio, o Flow não é de direita ou de esquerda. Você é de direita, cidadão, não tem jeito. Assuma, entendeu? Essa é a sua posição, o que eu vou fazer, entendeu? Isso daí já é uma recuada dele, né? Mas, por exemplo, os fascistas, né? Eu não sei porque eu acho assim, dificilmente você vai ver lá Os lacradores são o Juliano Medeiros com um manganelo saindo na rua pra bater em alguém. O Juliano Medeiros vai sair com uma suástica, assim, uma suástica LGBT. Você não vai ver isso daí, mas assim, de fato, eles têm atitudes muito fascistas, é um negócio autoritário, né? A gente já falou isso aqui várias vezes, falei no negócio do super gay lá, estamos falando de novo Bolsoleite. aqui. Então, ele fala do problema dos pronomes neutros, que se a pessoa quiser falar do pronome neutro, fica à vontade. E de fato fica, mas ó, eu não sou obrigado também. E tem gente que fala, não, que se você não fala que fulano é elix, você é transfóbico, racista, não sei o quê. Não sou, meu, vai pro inferno você. Não sou obrigado eu a vi um fazer negócio isso que eu achei muito escroto na internet, que era uma mulher postou assim no Twitter, tipo... que ela foi entregar o lixo pro Gari. Eu vi assim, e o Gari errou o pronome dela. Aí ela falou assim: da próxima vez eu vou encher o lixo de caco de lixo e vou dar pro Gari. Caco de lixo, caco de vidro. Caco de vidro. Nossa, velho, filha da puta. Tipo, agora a pessoa é obrigada a saber a porra do pronome neutro? Não, vai se fuder. É um negócio de gente muito desocupada, não tem mais o que fazer da vida e fica nisso daí. E não vê o problema real do negócio. Não resolve o problema de ninguém. Se você colocar o pronome neutro na pessoa, tudo bem, coloca, mas não vai resolver o negócio que o gay morre todo dia espancado aí na rua. Não vai ser porque eu falei elix no lugar de ele ou ela que o cara vai deixar de arrancar o coração do travesti lá no Rio de Janeiro, que não aconteceu. O cara que arrancou o coração não vai se sentir tocado pelo pronome neutro e vai falar, não, tudo bem, eu não vou arrancar seu coração. Inclusive eu acho o seguinte, como essa promoção do pronome neutro, que nem a Globo usando pronome neutro, não sei o quê, cria mais cara querendo arrancar eles estão transferindo o ódio que as pessoas têm a essas instituições hediondas, como é o caso da Globo, o caso das empresas, entre outras coisas, você acaba transferindo isso daí para esses grupos de minoria. Exatamente. O pessoal... O cara vai associar, ele vai achar que o travesti, ele tá sendo favorecido pela Globo. Ao invés de... E aí ele vai atrás. Efetivamente lutar pelo negócio, organizar a milícia dos LGBTs, tal, o pessoal tá acabando com o movimento. Que nem o movimento negro, que nem o movimento de mulheres. Que nem a juventude. Desacredita totalmente, todo mundo fica com aquele pé atrás e fica falando assim, tipo, agora já tem na internet esse negócio. É lacração, entendeu? Por exemplo, já banalizaram o militar, né? Eu sou militante do PCO, mas não chega pra mim e falar, descansa militante. Não sou esse militante, entendeu? O pessoal tá criando um negócio assim, que toda vez que você reclama de alguma coisa assim que, mesmo que seja fato, você tá militando. Não. Agora quem trabalhar numa fábrica... Nossa, assim, piada ruim, velho. É com esse... A praça é nossa. Com esse comentário, a la rua que praça, que a gente mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo entre eu e o Daúde. Só semana que vem voltamos com força total. Inclusive, uma coisa que você esqueceu de falar no começo, do pessoal acompanhar as redes do Procultura. Exatamente. Se inscrever no canal. Tem Twitch, tem Twitter, Instagram.
Tem o nosso Discord, que você pode ir lá e falar o que você quiser, se for monarquista, se for nazista, se for sei lá o quê. É só não embostear o ambiente, É, só você não não é banido. embostear. Por exemplo, hoje tinha uma rinha de monarquista no servidor do Discord. Tava super divertido. Então vai lá, velho, e fala qualquer coisa, sabe? Ninguém liga. Exatamente. Vá lá, se expresse, fica à vontade, só não embosteie o servidor, né? Monark isso. chama nós. Monark, vamos lá pro Flow. Chama nós pro Flow, Monark. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima semana no podcast Pro Cultura.